Falando sobre a questão urbana brasileira. E nesta aula nós vamos tratar da hierarquia urbana brasileira, que é muito parecido com a hierarquia urbana mundial que a gente já estudou algumas semanas atrás. Nós temos aqui nesse slide as metrópoles brasileiras, né? E a sua população em 2010. Então nós temos as principais metrópoles brasileiras, tendo como a principal São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Campinas. Aí você pode perguntar, Campinas, sim, uma metrópole pode ser uma cidade sem precisamente, ela não precisa ser uma capital, né? Então Campinas, que é no estado de São Paulo, não é capital, mas é uma metrópole. Manaus, Goiânia, Belém, Vitória e Florianópolis. Lembrando que quando a gente fala de metrópole, e aí tem o nome São Paulo, então é a metrópole de São Paulo, mas não é só a cidade de São Paulo, tem a cidade e várias cidades circunvizinhas que estão interligadas através de uma ligação, né? Ligações econômicas, sociais, políticas e também uma ligação urbana através do processo de conurbação, que é aquele processo onde as cidades estão unidas, certo? Em, em sua totalidade na sua área urbana, não havendo entre elas área rural, como acontece aqui nas cidades onde nós vivemos, onde, por exemplo, a gente vai daqui para Caraúbas, ou Severino Melo, ou para Felipe Guerra. Então, no meio das duas cidades tem área urbana, tem área rural, ou melhor, certo? Então, nessas cidades, nessas regiões metropolitanas, na maioria dos casos, não existem entre essas cidades área rural. Então, as áreas urbanas estão juntas, não estão integradas, emendadas. Região metropolitana, esse conceito de região metropolitana foi criado em 1973 através de uma lei federal, que é Conjunto de Leis para promover o desenvolvimento integrado entre os municípios da metrópole. Por quê, pessoal? Uma metrópole ela precisa ter uma política administrativa governamental conjunta. Então, quando nós temos a região metropolitana de São Paulo, então ela apresenta os mesmos problemas, tanto em São Paulo como nos outros municípios que fazem parte da região metropolitana. Então, é necessário que haja políticas igualitárias direcionadas para toda essa região, não pensando apenas na questão, né, individualizada de municípios. Só um projeto para São Paulo, não, tem que ser um projeto para toda a região metropolitana. Por exemplo, nós temos a região metropolitana em formação aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é a região de Natal, a região metropolitana de Natal. Nós temos Natal, nós temos Ceará-Mirim, nós temos Parná-Mirim, nós temos São Gonçalo do Amarante, ali formando uma região metropolitana. Então, os problemas que existem em Natal, existem também em São Gonçalo, de maneira igual, em Parnamirim, em Ceará-Mirim. Então, é necessário que as leis e o direcionamento governamental seja igual para todas aquelas cidades. Então, tenham um olhar não só para Natal, não só para Parnamirim, mas para todas as cidades que compõem a região metropolitana. Então, nós temos as 9 originais. Quando diz as 9 originais metrópoles, as 9 principais metrópoles, né, do início. Depois surgiram mais metrópoles, né? Então, as metrópoles, elas nascem, mas as originais, as primeiras, que foi estabelecida em 1973, nós temos Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém. Mas nós temos mais outras. Depois disso já nasceram outras, como Campinas, que a gente viu no slide anterior, né? A Constituição de 1988, ela delimitou, né, a criação das regiões metropolitanas passa a ser responsabilidade dos estados. Então, quem é que determina, a partir de 1988, a criação de uma região metropolitana? O estado, através do quê? De uma lei. Em 1973, quando criaram aquelas primeiras regiões metropolitanas, certo? Foi por uma lei federal, uma lei determinada pelo governo federal. Agora não, o governo federal não cria mais, quem cria são os estados. E também, pessoal, existe, além da região metropolitana, existem as RAIs. O que é uma RAI? Né? A RAI
é uma região metropolitana, igual a região metropolitana, só que é compreendida por municípios de mais de um estado. Por exemplo, a Grande Natal, a região metropolitana Grande Natal, ela é uma região metropolitana. Por quê? Porque todos os municípios que compõem essa região metropolitana pertencem ao estado do Rio Grande do Norte. Se por acaso, além desses estados, além dessas cidades, ou melhor, que fazem parte do Rio Grande do Norte, tivesse uma cidade do Ceará, então já não seria uma região metropolitana, seria uma RAI. Então, RAI é uma região metropolitana que compreende municípios de mais de um estado, certo? Na região norte, nós temos a região metropolitana de Macapá, a de Manaus e a de Belém. No nordeste, nós temos vários, né? A de Maceió, a do Agreste, a de Salvador, a de Fortaleza, a do Cariri, a de São Luís, a de Sudoeste Maranhão, a de João Pessoa, a de Campina Grande, de Recife, Natal e Aracaju. Veja que quando a gente viu ali naquele slide das regiões metropolitanas originais, veja como surgiram várias, né? E foram criadas depois de 1988 através de leis estaduais, criadas pelo próprio Estado. No centro-oeste, nós temos a região metropolitana de Goiânia e a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. No sudeste, nós temos a região metropolitana de Vitória, a de Belo Horizonte, a do Vale do Aço, a do Rio de Janeiro, a da Baixada Santista, a de Campinas e a de São Paulo. E do sul nós temos a de Curitiba, de Londrina, Maringá, Chapecó, Carbonífera, de Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Norte e Nordeste Catarinense e a Vale do Rio Itajaí. Então nós temos várias regiões metropolitanas. Essa tabela aqui, esse mapa, ela mostra várias regiões metropolitanas brasileiras, né? E a federação a qual pertence. O ano de criação, nas respectivas populações em ordem. Nós temos de São Paulo, né? Foi a primeira, foi em 1973. Quando a gente viu aquelas que foram criadas, que a gente disse são as originais. Então foi entre 73 e 74, são essas primeiras, né? Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador. Certo? RAID, já falei a você, RAID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. A Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, ou RAID, são as regiões metropolitanas brasileiras que situam em mais de uma unidade federativa, ou seja, em mais de um estado, como eu falei a você, né? Nós temos algumas, a RAID do Distrito Federal, o entorno, então nós temos o Distrito Federal, que é uma unidade da federação, e também do estado de Goiás. Então, de Brasília e do estado de Goiás, ou seja, duas unidades da federação, formando uma RAID. Nós temos a RAID do polo Petrolina-Juazeiro, que é Petrolina, Pernambuco e Juazeiro na Bahia, ou seja, dois estados, formando essa região, né, metropolitana chamada de RAID. Temos também a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina, que pega o Piauí com outro estado, certo? A hierarquia urbana brasileira. A rede urbana brasileira organiza-se a partir do modelo centro-periferia, que define uma hierarquia urbana determinada pelos aparelhos urbanos que cada cidade dispõe. Ou seja, uma cidade que é mais aparelhada do ponto de vista urbano, por exemplo, São Paulo. Por que São Paulo é mais aparelhada do que as outras? Por exemplo, São Paulo tem algo que as outras não têm. Tem uma bolsa de valores, a Bovespa. Então ela é mais aparelhada, certo? Então tem cidades que têm mais estrutura bancária do que outras. Então, quando ela oferece mais serviços, um aparelhamento melhor, então ele está numa hierarquia maior do que as demais. Então nós temos a hierarquia urbana brasileira. Nós temos a metrópole global, que é São Paulo. Então a metrópole que tem uma hierarquia que ultrapassa, ou seja, a sua influência ultrapassa o Senado Nacional, então tem influência também na América Latina, então é a metrópole global. Nós temos metrópole nacional, nós podemos colocar Rio de Janeiro, Brasília, né? Metrópole regional, nós podemos colocar Salvador na Bahia. Capital regional, aí na capital regional são as áreas metropolitanas da informação, ainda está no seu início, nós podemos colocar Natal. Centro regional, nós podemos colocar Mossoró. Cidade local, podemos colocar Apodi. Então, nós estamos